gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a vertente do Romantic Goth, que é o gótico romântico. Mais uma vez, eu falei no vídeo anterior que as minhas duas preferidas eram Vampire Goth e o romântico. Por que será, né, gente? Por quê? Será que a resposta já não está aí? Gótico e romântico pra mim tem tudo a ver com a subcultura gótica. Então, vamos lá para saber um pouco mais sobre essa vertente. Se você já gosta desses assuntos, se você se interessa em saber, já se inscreve aqui no meu canal porque tá rolando vídeo sobre esses assuntos, então vamos lá. Para vocês aí que pensam que os góticos, eles são arrogantes só porque eles são das trevas, ou que eles não ligam para essa história de amor, que é um negócio bobo, vocês estão enganadíssimos, porque essa vertente, ela é a prova de que o amor é a resposta de tudo. Nossa, que romântico, cara. Ai, eu tô emocionada. Brincadeiras à parte, mas aqui a gente vai ter que falar um pouco lá na antiguidade. Vamos ter que falar um pouco sobre a história de como que surgiu. A vertente, no caso, ela teve essa influência ali dos anos 90, né? Que os anos 90 foi o auge. O auge de muitas coisas. Mas o começo já é mais lá na antiguidade, que é lá por 1800 e lá vai pedrada, que era a era do romantismo. Começando com os poetas, filósofos românticos, que teve ali a base da literatura, que foi surgindo logo depois. O conceito foi inspirado na era vitoriana. Olha aí, ó, a era vitoriana fazendo seu sucesso. Assim como tudo era sensual, assim, não tudo, né, mas tipo, tinha aquela vibe do mistério, da sensualidade, entendeu? Aquela melancolia por trás. E além de tudo, o amor para si próprio. Por mais que, entrando um pouco fora do assunto, por mais que, assim, em pleno 2025, muitos nem acreditam mais no amor. Mas, gente, por favor, não deixem o romantismo morrer. Pelo amor de Deus. O gótico romântico, ele tá aí pra isso. Pra não deixar a história do romantismo morrer. Começando, então, pela literatura. Temos um grande exemplo de literatura que é a Emily Brontë, com o livro de O Moro dos Ventos Uivantes, que se tornou um filme e que teve várias adaptações. A história, na verdade, se passa como um amor, uma paixão obsessiva, histórias de vingança. Fala também sobre o impacto das classes sociais. Então, assim, só pela parte da paixão e da obsessão é muito interessante, caso você goste. Sobre as adaptações dos filmes, tem o de 1939, que é o mais antigo, aí tem de 1992, tem de 2011, e pelo que eu ouvi falar, vai lançar em 2026, vai lançar um filme desses do Moro dos Ventos Uivantes com a Margot Robbie. Eu ouvi falar que vai lançar um filme assim. O famoso Drácula, que é um exemplo de literatura e filme, muito importante na era do romantismo. Agora entrando um pouco mais pro cinema. Deus me livre falar de cinema sem citar os maiores exemplos de filmes românticos. Gente, o primeiro lugar, o top 1, assim, ó, que ele não é nem tão antigo, é de 1990, que é o Edward Mãos de Tesoura. Gente do céu, essa história de amor, se você não assistiu, você vai assistir, porque, meu, quem não chorou no final desse filme? Que é a história sobre um amor que é quase um amor impossível, mas ele se apaixona pela menina lá, e ele é todo meio humano, meio, sabe? E aí é um amor, assim, que chega a arder o fundo da alma, sabe? No final acaba que eles não podem ficar juntos. Ai, me doeu tanto isso, me doeu tanto esse filme, sério. E mais o outro exemplo da Morticia Addams e Gomes. Esse casal, ó. Na verdade, o filme, né, sobre a família Addams não é só sobre o romantismo, né? Não é só de romance. Até porque tem toda a história lá da Wandinha. Mas o principal é o casal. Então, assim, sim, é uma inspiração romântica. Os filmes do Tim Burton, que é o Edward Mãos de Tesoura, e também A Noiva Cadáver, que há quem diga que, sim, é uma representação romântica. A base dessa vertente é a literatura e o cinema, porque basicamente foi a literatura que surgiu com o romantismo. Foi da literatura que surgiu aí as histórias de romance, drama, melancolia e muito terror também pra
alguns casos. Então por isso que é lindo demais, tem toda essa mistura, do romântico até o terror. Mais um exemplo de filme que é Colina Scarlet, e um que inclusive é muito bonito, que é A Bela e a Fera, mas é aquele mais antigo, que tem assim, ele representa bem uma coisa mais sombria, mais misteriosa, não é mais aquele negócio de conto de fadas, e sim um bagulho mais sombrio. Então pra quem gosta, que é o de 1978, tá disponível no YouTube. Agora sobre a música. As músicas eram letras bem profundas e melancólicas, então tinha, sabe, as músicas sempre tentam se expressar de alguma maneira que vem assim do fundo do coração, então é bem expressante. Alguns exemplos como The Cure, The Sisters of Mercy, Le Bon Hanover, que são os clássicos dos clássicos. Que, como eu falei, sempre vai repetir algumas bandas, filmes, livros durante as vertentes, porque uma coisa puxa a outra e uma coisa vai influenciando a outra. Mais alguns exemplos de bandas góticas românticas: Clean of Shins, não sei como é que se pronuncia, Cocktail Twins, Love Spirits Dozzles. Gente, a minha pronúncia é péssima, mas são essas bandas aí. Uma banda mais moderna que eu tô gostando de ouvir, que tem letras românticas, é Rim. Se você não conhece ainda, vai conhecer, porque é bem... eu gosto bastante deles. E se você parar pra analisar as letras, são bem marcantes. E é considerado uma banda gótico romântico, né? Não falando tanto sobre política, mas sim é uma política, que é a forma de se expressar, que é contra o padrão imposto. Isso, na verdade, é a base da subcultura gótica. Mas eu acho que o trad goth e o romantic goth também falam muito sobre isso, que é sobre você se impor diferente do padrão imposto pela sociedade. Um clássico que representa muito a vestimenta é aqueles vestidos clássicos da era vitoriana, que são esses exemplos assim. Vestidos longos, cheios de renda, babados. Pra você que assistiu Nosferatu, você deve ter visto no filme as mulheres estão com aqueles vestidos que era mais da antiguidade. Pra mim isso é a maior representação. Por isso que se parece um pouco, porque tem influência, né, da era vitoriana. Uma das influências bonitas que foi surgindo, que era passear em cemitérios, colecionar flores mortas, estudar a arquitetura gótica, porque assim, gente, a arquitetura é o patamar da arte, é o patamar. Catedrais, as igrejas, os cemitérios, as gárgulas, que eu vou deixar explícito aqui o que é gárgulas, que é uma bem famosa na arquitetura. A arquitetura gótica evoluiu do romantismo. Então sempre está buscando arquiteturas antigas. Quando se fala em arquitetura, se fala sobre antiguidade. E tudo isso tentando expressar sentimentos, emoções e tendo como sombrio. Falei lá no começo do vídeo que tinha muita influência dos poetas e filósofos românticos, então vou citar um pouco sobre eles. Temos o maior exemplo de todos, que é o Edgar Allan Poe, que é um escritor norte-americano que foi o maior representante na literatura gótica, com seus poemas The Heaven e Annabelle Lee, uma coisa assim, que representa a morte e uma melancolia sobrenatural. Na verdade, uma coisa agora sobre o romantismo, que é uma forma literária, não é só sobre romance. Na escola eu descobri isso, e foi um puff na minha cabeça, porque pra mim obras de romantismo falavam só sobre romance, só sobre histórias de amor. E na verdade não. Elas não falam somente sobre isso. E se você for ver, tem obras que nem sequer falam de romance em específico, mas são literários de romance. Então, tipo, é um gênero. É um gênero, mas não é só isso, entendeu? E aí, caso vocês queiram saber um pouco mais, é só pesquisar sobre era vitoriana ou romantismo da antiguidade, que aí vocês vão ter mais informações. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco aí da literatura, os filmes. Inclusive, comenta aí se você já assistiu algum deles, as bandas, o visual, e com muita importância na literatura. Então,
Um beijão e até o próximo vídeo.